Antes de nos ajoelharmos para orar, nós gostaríamos só de relembrar, esse é o momento da oração intercessória, um projeto desenvolvido pelo Ministério da Mulher. Hoje nós temos aqui um cartão que nós vamos interceder. Se alguém gostaria de receber esse cartão, fique com a mão em pé, fique com a mão erguida, estamos em pé, que a irmã Lourdes ela vai estar distribuindo. E você pode devolver para ela, e no próximo culto nós estaremos orando. Hoje, em especial, nós vamos orar pelo pedido da irmã Janete. Ela diz o seguinte: ela gostaria que nós orássemos pela Aparecida, pelo Murilo, para Helenir, Joana e Rosa. Ela está fazendo um trabalho de oração intercessória por essas pessoas. Nós não conhecemos o motivo, mas Deus o sabe. E o nosso papel é orar. E também chegou às nossas mãos aqui um pedido muito especial. A irmã Lu, que faz parte da nossa comunidade aqui do Sítio Cercado, está com a sua mãe hospitalizada. Ela está na UTI, sua mãe teve um infarto. E o nome da sua mãe chama-se Iracema. Vamos nos unir em oração neste momento, não só agora, mas também em nossas casas, por essas pessoas que estão colocando as suas vidas nas mãos de Deus. Vamos nos ajoelhar para orar. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas inúmeras bênçãos já recebidas durante esse dia de sábado. Obrigado por esse sol tão lindo que o Senhor faz nos aquecer, não só lá fora, mas também o nosso coração. Obrigado pelas lindas lições que já aprendemos na escola sabatina. Te agradecemos pela irmandade que temos aqui na Igreja do Sítio Cercado. E agora, Senhor, também te agradecemos, porque podemos estarmos aqui de forma tão confortável, de joelhos dobrados, colocando as nossas vidas nas tuas mãos. Querido Deus, obrigado pela nossa família, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem dado ao nosso viver. Mas também hoje nós queremos colocar em pedido essas pessoas que foram citadas seus nomes. Estamos intercedendo por elas. Nós não sabemos as lutas que elas estão passando. Nós não sabemos as dificuldades que elas enfrentam. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, Deus de paz, de misericórdia, e é um Deus perdoador, é um Deus que está pronto para fazer um milagre na vida dessas pessoas. E nós queremos colocar em oração neste momento. Também nos lembramos da irmã Iracema, que está naquele leito de hospital, numa situação muito delicada na sua vida. Por favor, Senhor, o Senhor que é o médico dos médicos, possa estar intervindo na sua vida. E que a irmã Lu também possa estar sentindo o nosso amor pela sua família. Deus querido, nesse momento também queremos colocar nas tuas mãos o irmão Luiz, que trará a nós a tua palavra. Que nós possamos nos esquecer deste momento das outras atividades que teremos, dos nossos problemas, que nós possamos nos concentrar para saber o que o Senhor quer de nós nesta manhã. Que nós possamos aprender e principalmente praticar na nossa vida diária. Fica conosco, te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
nesta manhã, uma manhã gostosa aqui em Curitiba, solzinho que aquece, aqueles que não gostam do frio já sente um pouco, né, do calor. Eu quero também mandar um abraço àqueles que têm nos assistido através da internet. Que o nosso abraço aqui do Sítio Cercado, a igreja do Sítio Cercado, seja estendido a você também, que tem nos prestigiado através deste veículo de comunicação. Que ele possa alcançar corações como o nosso, que um dia Deus nos alcançou. E pela infinita misericórdia dele, aqui nós estamos. Tá? É um dia, querido, especial este, para mim, né? Tião, se você quiser ir lá também, fica à vontade. Isso. É um dia especial para mim. Todos aqueles que têm a sua mãe ainda viva, sabe do grande prazer, da grande alegria que é ter momentos assim em que podemos dedicar tempo, relembrar da nossa, aquela que foi uma heroína na vida de cada um de nós, que nos deu a vida, nossa mãe. Eu tenho a minha mãe, ela está nesse momento em São Paulo. Em outubro, dia 5 de outubro, ela faz 90 anos. Mas eu louvo a Deus pela saúde da minha mãe. Sempre estamos aí falando com ela e é uma alegria. E eu queria, queridos, nesta manhã, desafiar dois garotas que quisessem fazer uma declaração de amor para a mãe. Eu queria convidar você que viesse aqui à frente. Somente dois, corajosos. Tem aqui? Eu vou te dar uma, venha. Bem, mãe, você é muito, mas muito especial em nossas vidas, a minha, da Sandra, do Leandro. Não pode chorar. Porque você é maravilhosa em todos os sentidos. Na bronca, sabe da bronca muito bem. Né? Aí a gente fica retraído, vai para o cantinho, fica com medo. Aí ela vem, você não vai fazer aquele bolo? Então ela é uma mãe assim que não tem do que a gente ficar reclamando, que a gente ama muito. Eu te amo muito. Aline. Aline, eu te amo. Mãe, eu queria te agradecer por tudo que você é. Você é um exemplo para mim, para os meus irmãos. Não tenho palavras para explicar quanto você é importante para mim, quanto você me ajudou. É minha melhor amiga. Eu te amo demais, demais. Você é tudo para mim. Refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Por exemplo, Davi, logo que ele assume ali o reinado, e ele passa em alguns momentos difíceis. Mas um deles que eu queria transmitir aqui, para que a gente entenda aquilo que eu quero transmitir, é que 1 Samuel capítulo 30, ele narra a história de que Ziclag, eles tinham sido saqueados pelos amalequitas. E Davi, então, ele chega ali naquela cidade, ele viu toda a cidade arrasada, os seus moradores foram levados cativos. E Davi, então, ali, aqueles 600 homens que ele tinha, eles choraram até não ter mais lágrimas em seus olhos para chorar. E então Davi, ele consulta ao Senhor. Lá no verso hoje, ele faz no verso 8, ele faz uma pergunta assim: eu me entrego à tristeza ou eu vou à luta?
E Deus então disse, vai e você vai recuperar tudo que você perdeu de volta. E Deus, ele restituiu tudo o que os amalequitas haviam roubados. Eu não sei se você está triste hoje ou não, mas Deus pode restituir tudo aquilo que você já perdeu na vida. Deus pode dar a alegria novamente. Deus pode restaurar a sua vida. Há muitas pessoas que talvez estão com o seu casamento, quem sabe, por um fio. Deus pode restituir o seu casamento. Deus pode restituir, trazer a paz em seu lar, em sua casa. Deus pode restaurar o seu filho que talvez está envolvido em drogas. É o mundo que nós vivemos hoje, aí levando a nossa família, nossos filhos. Deus pode restituir novamente. Deus pode restaurar suas finanças. Deus pode restaurar a sua saúde. Deus pode restituir aquilo que você já perdeu. E então, queridos, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo diz, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas nesse mundo, nós temos aqueles momentos que nos roubam a alegria, nos roubam a felicidade. E muitas vezes temos que aprender a conviver. Lá no Filipenses capítulo 1, verso 12, veja o que diz lá. Capítulo 1, verso 12. De Filipenses. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Sabe, queridos, aqui Paulo fala sobre as coisas que aconteceram comigo. Eles contribuíram para a pregação do Evangelho. Aqueles momentos de dificuldade na vida de Paulo, e algumas vezes ele chega até a falar, olha, eu fui açoitado, muitas vezes fui preso, muitas vezes fui injustiçado, quantas vezes? Mas ele transmite esta alegria. Sabe, querido, essas coisas que nos roubam a alegria são as circunstâncias da vida. Às vezes você não quer, você não busca, você não espera, mas elas acontecem. É o desemprego que bate à nossa porta sem um aviso prévio. Você não espera aquilo, você não tem uma programação para aquele momento e às vezes ele bate à tua porta. São desafios da vida que nos vêm. É um casamento que talvez você luta por ele. Você faz tudo, não depende de você, depende de outras pessoas, mas às vezes as circunstâncias da vida. Eu tinha uma amiga que eu gostava muito dela, Dona Benedita. Queridos, eu fiquei tão triste depois de mais de 30 anos, quando eu fui à casa dela. Eu cheguei lá, só encontrei a casinha dela fechada, ela havia falecido. Era uma amiga de coração. Eu sempre tive um carinho pelas pessoas idosas, e a Dona Benedita, ela quase que servia para ser minha avó. E todas as vezes que eu ia na casa dela, a gente morava no sítio, ela tinha um fogãozinho ali, aquele tempo econômico, era uma família, até naquela época, bem sucedida, tinham vários sítios. Eram pessoas que tinham carro novo, todo ano eles compravam carro novo, mas a Dona Benedita, ela era muito simples e humilde. E ela, às vezes ali fazendo o seu almoço, e quando dia de frio, às vezes eu sentava ali do lado dela e gostava de ouvir as histórias. Mas eu fiquei, a Dona Benedita, o esposo dela, por ser uma pessoa rica, de influência na cidade, talvez a exposição dele à tentação. Um dia ela estava varrendo o terreiro dela, um sábado à tarde. Você sabe que lá no sítio as pessoas costumam de varrer todo o terreiro até uma altura no carreador, e ela estava ali, ela usava um lencinho, era uma mulher de cor, miudinha, ela estava ali varrendo o terreiro. Ela teve 17 filhos, essa senhora. E então encostou um carro zero ali e chegou e falou assim, nós queríamos falar com a Dona Benedita ali, duas moças bonitas, bem vestidas. Nós gostaríamos de falar com a Dona Benedita. E ela disse assim, sou eu. E ela disse, a senhora? Esposa de fulano? Ela, sim, sou eu.
elas disseram, uma delas disse, olha, eu sou amante dele, do seu esposo. Está vendo esse carro aqui? Ele que comprou para mim esta semana. Queridos, circunstâncias da vida. Ela não esperava aquele momento. Aquela mulher, uma mulher de fibra, ela não se deixou se abater por essa notícia. E ela disse assim, parabéns para vocês. E elas entraram no carro e foram embora. Querido, essa dona Benedita, essa minha amiga, ela arrumou um advogado, ela fez o divórcio, deu a parte dele. A parte dele que ele tinha, ele gastou dentro de pouco tempo. Ele ficou doente, ele voltou para casa pedindo um lugar, um cantinho para morar. Eles tinham uma tuia, ela falou assim, olha, se você quiser morar, tem uma tuia, você pode entrar lá. Pode ter certeza que todas as refeições, eu vou pegar o seu pratinho de comida e vou levar lá para você. Querido, circunstâncias da vida você não espera. É uma doença incurável que às vezes chegam àqueles que nós amamos. É uma perda de um amigo, de um parente, e você, às vezes, parece que você perde o chão. É o rompimento de um namoro que você olha, parece que tinha tudo para dar certo, mas as coisas parece que escamba de um outro lado, e você vê, às vezes, você sofre, você vê as pessoas que você ama sofrendo. É um filho que se envolveu com as más companhias e se envolve nas drogas. Eu tenho alguns amigos que às vezes me pedem, irmão Luiz, ore por mim, meus filhos estão envolvidos nas drogas. É uma filha que você cria com todo o amor e carinho, de repente alguém chega à sua casa e declara o amor à sua filha, e você faz tudo para aquilo dar certo, você faz o investimento, você gasta, você confia que aquele casamento vai dar certo, de repente você vê ali a sua filha, o seu filho, as pessoas que você ama sofrendo pelos cantos, e de repente esse casamento dando em nada. Isso rouba a nossa alegria, a nossa paz, isso às vezes tira a nossa sensação, parece que nós perdemos o chão em alguns momentos. Mas, queridos, Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, porque essas tempestades da vida, elas passam. São muito passageiras. Não percam a esperança. E a outra que eu queria conversar com vocês, está lá em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Veja o que Paulo diz lá. Toda a carta, se a gente fosse ler, tem tantas lições interessantes. Mas Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4 diz ali, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Querido, você quer ver uma das coisas que nos roubam a alegria? As pessoas são o nosso relacionamento com as pessoas é um dos maiores privilégios nossos. O nosso relacionamento. Mas os nossos relacionamentos às vezes nos traz aborrecimento, nos traz dificuldade. E você imagina uma igreja com quase 300 membros, às vezes há um problema aqui e ali. E nós sofremos mais por causa das pessoas do que por causa dos problemas. E as pessoas nos decepcionam e às vezes nós decepcionamos as pessoas. E Paulo aqui ele está falando, não façais nada por vanglória. Porque às vezes, querido, é tão fácil fazer as coisas gostosas, mas as coisas ruins não é fácil fazer. Às vezes nós criticamos Jonas, mas você chegar numa cidade, igual disse ali o Júnior, na França, e falar de uma cidade de luz é gostoso. Mas falar de uma cidade que tem problemas e chegar lá e falar dos problemas daquela cidade não é fácil. Falar, queridos, que nós, como filho de Deus, perfeitos, estamos no caminho certo, continuamos assim, mas falarmos dos nossos defeitos, das nossas dificuldades,
dos nossos problemas, aquilo que nós precisamos melhorar. É a mais difícil de um profeta como Jonas. E às vezes é uma dificuldade para nós. Nós ferimos as pessoas e as pessoas nos ferem porque nós somos imperfeitos. Nós somos falhos e é por isso que fazemos as pessoas sofrerem. E agora, queridos, não é possível ter uma família feliz, uma igreja feliz, enquanto nós não aprendemos a amar as pessoas como elas são e aprendemos a tirar das pessoas aquilo que elas têm de melhor. E uma das coisas que eu queria falar aqui, que não pode existir uma família ou uma igreja vibrante, atuante e feliz se não haver o perdão nesta família ou nesta igreja ou nesta comunidade. Ali no versos 3 a 6, ele fala ali, né? Veja lá o que diz o 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Cristo, sendo em Deus, se fez homem. E às vezes nós temos uma dificuldade de sermos humildes. E todos aqueles, queridos, que um dia foram alcançados por Deus, que desejam um dia entrar os portais celestiais, todos nós devemos aprender a perdoar as pessoas. Se você, marido, trata mal a sua esposa, diz Pedro que até a sua oração não é atendida. Reconcilie com ela e depois fale com Deus. Isso aqui vale também para os filhos. Filhos, obedeçam vossos pais, porque isto é o mandamento do Senhor para que Deus prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ame seus pais. Se você não perdoa, você adoece fisicamente, espiritualmente. Fisicamente, espiritualmente. Você imagina, você não perdoar a pessoa, você se torna refém dela. Ela pode estar a 100, a 200 quilômetros de distância de você, mas você vai trabalhar com ela. Você senta na mesa, você come com ela. Você vai deitar, você dorme com ela, porque não sai do teu pensamento aquele rancor, aquela raiva, aquela mágoa. E você imagina se essa pessoa dorme com você realmente, fisicamente, na mesma casa, na mesma cama, no mesmo quarto, ou se ela frequenta a mesma igreja com você. Queridos, precisamos aprender a perdoar. É fácil? Não. Amar aqueles que nos amam, aqueles que nos dão um tapinha nas costas, isso é fácil. Mas amar aqueles que não nos amam, aqueles que nos tratam mal, aqueles que nos fazem, às vezes, até mal a nós. Não é fácil, mas devemos aprender a amar. E para ilustrar, certa vez, Pedro perguntou para Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus disse, não somente 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Queridos, e para ilustrar, Jesus conta uma parábola ali daquele que está lá em Mateus capítulo 18, 23 a 35, daquele credor incompassivo. E ele diz assim que, eu não vou ler, mas eu vou procurar a transmitir em poucas palavras, que um devia 10.000 talentos, e este, quando foi ajustar conta com o seu patrão, 10.000 talentos são 35.000 quilos de ouro. Um dia de trabalho era 1 denário. Sabe, queridos, aquele que devia 10.000 talentos, ele devia em torno de 150.000 anos de ininterrupto de trabalho.
E ele então, quando vai ajustar a conta com ele se coloca ali, olha, eu não tenho com o que pagar, então vende tudo que ele tem, a mulher, os filhos, e ele começa a pedir misericórdia, clemência, e então aquele juiz então perdoa aquele homem. E aquele que e ele então, esse homem que não tinha com que pagar aquela dívida de 10 mil talentos, havia um que só devia para ele 10 denários. E um denário equivalia a um dia de trabalho de um escravo. 100 denários significava 100 dias de trabalho, 3 meses e 10 dias. E então, ele começa a insistir para que aquele homem pagasse aquele 100 denários. E, sabe, queridos, se você sabe o que Jesus queria dizer com essa parábola, a nossa dívida para com ele, ela é impagável, não tem como pagar. Ele perdoou as nossas dívidas. Não tínhamos como pagar isto. E por que nós não devemos perdoar aqueles que talvez nos ferem, aqueles que talvez nos devem para nós? E eu queria dizer que se nós quisermos ser uma pessoa feliz, temos que aprender a perdoar as pessoas. Perdoe as pessoas, ame as pessoas, trate bem as pessoas, independente. É fácil? Não é. Mas é isso que a Bíblia nos fala. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o terceiro dificuldade que nós passamos está lá em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14 diz ali: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja já alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma das coisas que tira a paz, a alegria de muitas pessoas é o passado. Sabe, se prende ao passado, as coisas ruins, às vezes. Fica se envolvendo com aquilo dali, às vezes vão lá na lata de lixo a revirar aquilo que já está jogado fora. Paulo está falando aqui da sua perfeição. Ele fala, que, em outras palavras, não existe ninguém perfeito, mas uma coisa eu faço. Quando eu olho que Deus começou a fazer um trabalho em mim, eu sei que ele há de terminar um dia. Ele não fica olhando a sua vida passada, os momentos difíceis que ele passou. Quando Deus nos perdoou, ele esquece, ele lança nossos pecados nas profundezas das águas e dele não se lembra mais. Não deixe essas coisas do passado, que já ficou, atormentar a sua vida, presente e futura. Cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá, é uma nova folha em branco que Ele coloca às suas mãos. Coloque ali coisas novas e boas que trazem resultado para a sua vida. Se as derrotas, se a vida ofereceu algumas derrotas, aprende algumas lições delas para a sua vida futura. Mas não fique pensando somente nas derrotas. Corrigir o que erramos, isso faz parte da derrota. Repetir o que acertamos, mas não podemos ficar olhando na placa que já ficou para trás. Quem vive do passado, diz uma frase, é o quê? Museu. Não vive de passado, deixa para lá. Família que certa vez, queridos, eu fui visitá-la, um pedido que fôssemos lá ajudar essa família, porque estava passando dificuldades. E eu preparei quase que uma noite inteira o que falar, orei, e fomos eu, a minha esposa e um amigo nosso que era amigo dessa família, que havia pedido para ir lá visitá-los. E eu cheguei lá, falei para os dois. E eu sabia que ela era uma irmã da igreja e o coração dela estava mais acessível. Eles tinham um casal de filhos, uma garota de uns 10, 11 anos e um garoto de uns 5, 6 anos.
na época. E então, depois que eu falei, você está disposta, minha querida irmã, a começar tudo de novo? A rever o seu casamento? E ela disse, eu estou disposta. E eu falei para ele, e você, meu querido irmão? Ele disse, não. Aquilo dali, sabe, me deu um choque. Não. E eu falei, você deve ter razões muito fortes para não querer começar tudo de novo. E aí eu disse para ele, qual o motivo? Ele falou assim, é que quando ela ficou grávida dessa menina aqui, nós terminamos o nosso relacionamento e ela foi embora e ela nunca tinha falado para mim que ela estava grávida. Depois que eu subi por bocas de outro, que ela estava grávida. E agora, eu nunca consigo esquecer isso. Querido, a filha era dele. E ela disse, o único homem da minha vida foi você. Sabe, querido, aquilo dali eu fiquei sem chão. O que fazer com uma pessoa dessa? Aquele casamento foi desfeito. A mãe, em torno de uns 3 meses depois, estava com câncer, faleceu. As crianças foram para o internato e esse senhor, passou-se alguns anos, um dia ele ligou para mim. Luiz, eu casei e quero que você vá lá no meu casamento fazer um lanche com a gente. E eu fui aquele sábado à noite lá. É interessante que eu encontrei a minha cunhada, que era amiga da esposa dele. E eu pude perceber que aquele homem continuava mexendo no lixo, porque na casa dele parecia um lixo, que todas aquelas revistas, gibis e coisas antigas, era pilhas e mais pilha na casa dele, que você não tinha nem como andar ali, na casa dele, de tanto lixo, coisas do passado que ele tinha, que ele recolhia em casa. E lá naquela noite eu pude saber que ele continuava reciclando algumas músicas de Raul Seixas, que ele dizia que ele era muito fã dele, ele tinha uma coleção delas. E nós ficamos ali, eu não conhecia ela, e nós fomos embora, e no caminho eu falei para minha cunhada, olha, se ele continuar mexendo no passado, se ele não olhar para frente, eu tenho dó da tua amiga, e ore pela tua amiga. Ela tinha uma mercearia, tinha uma casa aqui na Vila São Pedro, bem estruturada, a mercearia em cima, a casa embaixo. Não foi muito tempo em que tiveram que colocar à venda aquela casa. Venderam por R$200 mil. Ela tinha 2 filhos do primeiro casamento. Deu 50 mil para um, 50 mil para o outro, 50 mil para ela, e teve que dar os 50 mil dele para que ele fosse embora. Eu disse, você tem que cuidar, minha amiga, senão você vai comprar uma casa com seus 50 mil. E depois você vai ter que recolher ele em casa. Sabe, queridos, pessoas que não conseguem deixar o passado, não conseguem mudar, ser uma nova criatura, uma nova vida. E quando as pessoas olham, por exemplo, quando você está andando, você olha, começa a olhar muito para trás, você vai tropeçar e cair. Não olhe para as coisas ruins do passado, deixe para trás. Algumas coisas que vale a pena recordar, mas outras não vale a pena. E a outra coisa que eu queria era sobre Filipenses 3, 18 a 20. Veja o que diz lá. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição e cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade não está nos céus, da onde também estaremos, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Queridos, não devemos nos preocuparmos com as coisas desta terra somente,
Eu sei que é importante, sabe? Mas há muitas pessoas que perdem o sono em querer ter dinheiro. E é interessante que tem casais que brigam porque tem muito dinheiro. E há outros casais que brigam porque não tem dinheiro. Há pessoas que casam pensando no dinheiro. E há pessoas que descasam por causa do dinheiro. Tem gente que mata por dinheiro. Tem gente que compram por dinheiro. Tem pessoas que se vendem por dinheiro. Não é errado você ter as coisas, querer ter as coisas boa, bonita, organizada. Mas não coloca a sua vida naquilo dali. Porque esses são passageiros. A felicidade não está não onde você chega somente, mas é no percurso. Se você aprender a viajar com alegria e felicidade, olhando as coisas bonitas e belas da vida, a chegada é somente mais um item. Quando Rockefeller morreu, perguntaram ao seu contador o que ele deixou. Aí então o contador falou: deixou tudo. Porque você nunca viu um caixão com gaveta ou um cortejo fúnebre com um caminhão de mudanças. Não coloque essas coisas como prioridade na sua vida. Sabe? E há muitas pessoas que deixam de ser felizes pensando nessas coisas. Filipenses 4, 6 e 7 diz ali: regozijai-vos. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que são infelizes porque são ansiosos. E é uma triste estatística que mostram que as mulheres são mais ansiosas do que os homens. Queridos, as pessoas ansiosas, mesmo que elas não tenham problemas, elas arrumam problema por causa da ansiedade delas. A ansiedade, ela sufoca você e sufoca aquelas pessoas que você convive com ela. Hoje, as crianças já nascem estressadas. Com 4 anos são obrigados a ir para a escola, a ter aula de natação, a aula de música, aula de piano. E elas começam a ser sobrecarregadas. E desde criança já levam uma vida estressada. Eu queria dizer que 70% dos nossos problemas não são problemas. São apenas ansiedade por causa da própria ansiedade. Jesus disse: não andeis ansiosos. Olha o lírio dos vales, os pássaros. Deus tem cuidado deles. Será que não tem cuidado de nós? E há muita gente, querido, que são ansiosos por tempestades reais e imaginárias. Mas eu queria, querido, finalizar a minha mensagem com uma história fantástica na Bíblia. A Bíblia, capítulo 21 de 2 Samuel, ela tem uma história de uma mãe. Esta mãe nasceu em um momento, em um palácio ali. Ela foi mãe em um palácio. Ela ali teve 2 filhos. Ela foi uma concubina de Saul. E Saul, quando perdeu o trono, eles tinham Saul começou a perseguir os gibeonitas, e gibeonitas e israelitas, eles haviam feito um acordo de cooperação
Mas Saul, ele não respeitou esse acordo, ele começou uma perseguição em cima dos gibeonitas. E esta mãe, ela tinha tudo para ser uma mãe desesperada. O nome dela é Rispa. Ela ficou por vários dias ali após, quando mataram todos ali aquelas pessoas, Saul, Jonatas, quando mataram ali algumas pessoas do palácio, os gibeonitas, eles começaram a reivindicar que, entre aquele acordo que eles haviam feito, que mais gente deveria morrer. E Davi concordou que deveria ser feito isto. E entre as 7 pessoas que... É um recado aqui? Obrigado, rapaz, eu não estava entendendo, né? Sabe, queridos, e ela, Mispa, ela tinha 2 filhos. Rispa, ela tinha 2 filhos, e esses 2 filhos também foram assassinados. E ali aquela mãe não pôde ter nenhum sepultamento decente para os seus filhos. E diz a história ali que ela ficou vários dias, meses ali, diante daqueles restos mortais, daqueles 7 homens, e entre esses homens os seus 2 filhos. E ela começa a enxotar ali as aves que descem para comer, passando o frio da noite e o calor do dia. Querido, a perseverança desta mãe de Rispa nos ensina uma lição. Que não devemos, e você, mãe, não desista dos seus sonhos para com seus filhos. Não desista diante das dificuldades. Mesmo quando perdermos alguém que nós amamos, não desista dos seus sonhos. Pelo desejo ardente de ter pelo menos um enterro digno para seus filhos, Rispa foi atendida e Davi mandou que enterrasse aqueles homens junto com os reis de Israel. Deus deseja que sejamos fiéis àqueles que nós amamos. Mesmo que venham dias difíceis e no final eles vão honrar a atitude daquela mãe como serva. Queridos, se alguém lhe disser que não vale a pena esperar pelo teu casamento, não desista. Se alguém disser, olha, seu filho não tem cura, não desista. Se alguém disser que seu filho não tem solução, envolvido nos mundos das drogas, da promiscuidade, não desista, não desanime. Diante das dificuldades da vida, lembre-se, seja um coração alegre. Querido, nós vamos ouvir uma mensagem neste momento. E essa mensagem fala que como criança, porque nós, aos meus 57 anos de vida, minha mãe ainda me trata como criança porque ela ainda cuida de mim. E ela liga para mim. E ela quer saber como eu estou. E você também. A sua mãe preocupa com você. E nosso Deus também. Como criança, Ele cuida de nós. Vamos ouvir essa mensagem. Ao nascer, eu ouvi você chorar. Pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei.
e só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Quantos aqui quer ser uma pessoa feliz? Eu também quero, querido. Eu quero convidar você a colocar em pé e orarmos. Querido Deus, nosso Pai, o Senhor criou nós para sermos pessoas felizes, pessoas alegres, pessoas dinâmicas, pessoas que têm uma esperança, um brilho na face e no coração, porque nós não nascemos somente para este mundo, para sofrer, porque nós temos uma esperança de um dia o Senhor vir buscar a cada um de nós. Pai querido, te pedimos uma bênção em favor de cada família aqui representada. O Senhor sabe que nós temos as nossas lutas, mas que o inimigo não tenha poder sobre o nosso lar, sobre nossas famílias. Pai querido, dá-nos a tua paz. E te pedimos também uma bênção em favor da Solange, que está internada na UTI do hospital. Também em favor da Iracema, mãe da querida irmã Luciana. Pai querido, seja com essas pessoas que passam dificuldades na vida, a questão da saúde. Que o Senhor possa estar abençoando, dando a elas a recuperação. Leva-nos em paz, querido Deus. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor,
pois aqui entreguei o meu coração. Minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.